Boa noite, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui novamente, participando desses momentos de engrandecimento, desenvolvimento espiritual e pessoal, bem como de desenvolvimento em grupo, né? Esse grupo que se reúne sempre, um grupo simples, Spirit in Michigan, que se reúne normalmente aqui próximo de Detroit. É um prazer estar com vocês todas as semanas, agora virtualmente. E essa semana, em especial, temos a participação do nosso amigo Miguel Labolívia, do grupo Casa do Caminho Chico Xavier, de Jacarepaguá, Rio de Janeiro. É um prazer muito grande tê-lo em nossa companhia hoje, e ele vai falar um pouco sobre a lei do amor, né, que é versado no capítulo 15, 14 do Evangelho. E para receber o nosso amigo e preparar o nosso ambiente, eu gostaria de fazer uma pequena prece, pedindo a todos que fechem os olhos e acalmem os pensamentos nesse momento, relaxando, nos desprendendo das atividades materiais do nosso dia e nos reunir nesse momento com os nossos amigos do plano espiritual que aqui vieram para nos ajudar nesse trabalho de desenvolvimento, como eu falei, para intuir o nosso amigo que tão graciosamente veio aqui para fazer essa palestra, bem como para iluminar todas as nossas mentes e todas as mentes dos nossos amigos que vão assistir essa palestra futuramente. Esse trabalho que a gente faz de discussão e divulgação da doutrina espírita é um trabalho que igualmente é feito por milhões de outras pessoas no mundo, e agora mais recentemente com essa tecnologia, onde nós podemos eternizar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Tudo centrado no amor de Jesus, com a paz e com a harmonia. Pedimos então que possamos dar início a esses trabalhos de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Com a palavra, nosso amigo Miguel. Amém. Que todos estejam abertos às participações e às discussões que a gente vai ter em seguida à sua palestra. Muito boa noite, Miguel. É uma honra ter você aqui conosco hoje. Graças a Deus. Que as nossas primeiras palavras sejam de agradecimento ao Mestre de todos nós, pela possibilidade que temos neste momento de estarmos juntos, de pensamento e de sentimentos, fazendo a nossa parte nesse trabalho da divulgação dessa doutrina consoladora, cujo objetivo é a reforma de nossas almas neste mundo em transformação. A gente agradece esta oportunidade de trabalho, porque em cada momento que nos é oportunizado de fazer algum trabalho, por mínimo que seja, e essas são as nossas possibilidades, porque maiores não temos, agradecemos muito esse convite de estes irmãos, de vocês, né? Longe em distância, mas muito perto de nosso coração. A proposta de nosso... O som está bom? Estão conseguindo ouvir? A proposta, então, de nosso diálogo é trazer reflexões da mensagem grafada no Evangelho segundo o Espiritismo, pelo Espírito Lázaro, no capítulo 11, intitulado Amar ao Próximo como a si mesmo, o item 8º, onde é intitulado A Lei do Amor. E o conceito, o nosso conceito do amor, ainda distorcido pela nossa inferioridade como espíritos, está muito ligado esse sentimento às sensações totalmente materiais,
O, o amor muitas vezes é considerado, é ligado às sensações, né, de apetites sexuais, também ao amor dominador, ao amor, de alguma maneira, condicionador. Eu amo, mas se o outro não me ama, eu deixarei de amar. Então, o amor se mistura com as nossas próprias imperfeições, com a nossa inferioridade. Mas, quando falamos da lei do amor, aí a interpretação se faz mais difícil ainda, porque entender um sentimento que ainda estamos muito aquém da compreensão total, quando estudamos a lei desse amor, que é a lei que governa o universo, aí se nos torna mais complexo. O Espírito Lázaro traz, nesta mensagem, um roteiro, né, do qual analisaremos umas poucas frases, porque a capacidade desse espírito de síntese, de colocar numa frase um conceito que poderia, né, na autoria de aqueles ilustrados na área do espiritismo, traduzir em vários volumes, como o próprio benfeitor Emmanuel tem feito com algumas frases do apóstolo Paulo, dos evangelistas, poderia ocupar muitos volumes, né, com esta mensagem que aparentemente, né, se reveste de uma característica singela. Vamos então, nessa lei de amor, analisar uma parte da primeira frase, quando coloca o Espírito Lázaro. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. Então, nessa frase, né, o benfeitor, o Espírito Lázaro, está colocando que o amor resume tudo o que o Senhor Jesus veio a trazer para nós, no bojo de seu evangelho, na sua exemplificação, visto que esse é o sentimento por excelência. Quando o Senhor Jesus é interpelado pelo doutor da lei, que lhe pergunta qual é, mestre, o maior dos mandamentos, Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro dos mandamentos. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Ou seja, o Senhor Jesus está colocando o mesmo princípio, a mesma ideia que Lázaro reflete nessa primeira frase. Ou seja, toda a lei, todo o conjunto, né, da doutrina, todo o conjunto das leis do universo se resumem ao amor. Mas continua nessa primeira frase, o espírito Lázaro, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Repetimos, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Os instintos no gênero humano são aquelas heranças da nossa passagem como princípio inteligente pelo reino animal. Esses instintos, notadamente um dos mais básicos, que é o instinto de conservação, é aquele que determina recursos para que a criatura, tanto no reino animal como no reino hominal, preserve a sua existência corpórea. Então, esse instinto, né, vai ser a base para o desenvolvimento posterior dos sentimentos. Nós podemos exemplificar de uma maneira, né, com uma analogia um tanto simples, que essa sublimação do instinto de conservação
individual para o sentimento, né, de amparo coletivo. Exemplificamos, por exemplo, no início, quando o homem jornadeia a etapa do homem primitivo, ele procura, dentro da sua existência, apenas elementos para a sua sobrevivência. Ou seja, o interesse, né, nesse momento, o foco dele é a sobrevivência. Quando começa a sua jornada de desenvolvimento, esse sentimento de instinto, esse instinto, aliás, de conservação, começa a se derivar num instinto não apenas individual, começa a se manifestar de maneira coletiva. Quando se chega à sublimação desse instinto de conservação, já se transforma num sentimento de amparo coletivo. E nós vemos nos dias de hoje aqueles abnegados trabalhadores da saúde pública que, se colocando à disposição dos doentes, eles colocam até em risco a sua própria vida. Os bombeiros, os policiais, outros servidores públicos, eles já têm esse instinto de conservação sublimado, né, à altura do interesse de conservação coletivo. Então, esse instinto se transformou em sentimento. Só que o instinto era individual. Por quê? Porque conquistado nos reinos primeiros da natureza, no reino animal, enquanto que o sentimento é privilégio do reino hominal. Então, dentro do nosso potencial de transformação, esses instintos em sentimentos, nós observamos essa metamorfose até chegar aos patamares, às culminâncias mais altas desse amor, dessa conservação cada vez mais dedicada ao próximo, chegando então ao patamar da abnegação, como o próprio Senhor Jesus exemplificou. Continuamos então na sequência dessa mensagem, onde lemos: em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Aqui nos coloca o espírito Lázaro uma jornada humana muito própria de nós, como espíritos ainda inferiores, no mundo de expiações e provas, onde notadamente existe o grande interesse ou a grande complacência nas sensações. Nós observamos que, dentro de nosso mundo, os maiores incentivos para o homem são as sensações. A sensação que nos provocam agrado nos próprios sentidos, nos nossos sentidos físicos, como a sensação de poder, a sensação de posse, a sensação de renome perante a sociedade. E, quando instruído e depurado, o homem tem sentimentos. E estamos numa transição dentro da nossa humanidade da sensação para o sentimento. Estamos entrando na era do espírito, na era em que nós deveremos começar a abandonar a matéria para conquistas do próprio espírito. Nessa transição, então, somos chamados pelo Senhor Jesus para juntar os tesouros do céu. Não juntar mais os tesouros da terra, que o ladrão rouba, que a ferrugem corrói e a traça come. Ou seja, quando o Senhor Jesus nos coloca, porque onde estejam teus tesouros, aí também estará o teu coração. É o momento, então, que o nosso coração, que o nosso objetivo, que os nossos pensamentos estejam mais focados
do lado dos tesouros do céu que dos tesouros da terra. É claro que nós estamos num momento de transição. Nós somos criaturas ainda muito ligadas à matéria. Tão ligadas à matéria que os prazeres materiais, as sensações, ainda nos atraem. Ainda são o foco dos nossos interesses. Embora nossos interesses também estejam compartilhados com o desejo de progredir, com o desejo de nos tornar criaturas melhores. Então, quando o espírito Lázaro nos coloca em sua origem, o homem só tem instintos, e a referência ao homem no seu início, na jornada no reino nominal. Começa, então, o homem primitivo, como tínhamos falado, a conquista de seus alimentos. Ou seja, o objetivo é apenas a sobrevivência. Quando esse homem primitivo começa a se deparar com o prazer que a natureza lhe oferece, através dos recursos que ela provê, da alimentação, da própria procriação, da posse, que é um elemento diferenciador na jornada de progresso hominal. A mentora Joana de Ângeles coloca que, quando o homem primitivo começa a conceber o desejo, o sentimento de posse, ele começa a estabelecer um outro tipo de comportamento, um comportamento defensivo, ou seja, cuidando dessa sua posse, estabelecendo limites dentro dessa sua posse para que outras criaturas não o ultrapassem. Ali que o homem, quando exacerbado por esse desejo de posse, começa a engendrar o sentimento do egoísmo. Então, quando o homem simplesmente é animado pelos instintos, ele ainda está numa semelhança com o mundo animal. Quando o homem começa a ter as sensações, ele tem a possibilidade de essas sensações levá-los pelo caminho da prudência, do uso prudente desses bens, do uso, mas não do abuso. Mas quando o homem se exacerba na conquista desses prazeres, entra então nesse círculo vicioso do egoísmo, querendo tudo para si, para muitas vezes sobressair ou se destacar perante seus semelhantes. No momento que o homem já está numa situação de maturidade intelectual e também moral, é chamado a desenvolver os sentimentos, ou seja, modificar esses instintos, sublimar os instintos para se transformarem em sentimentos. E coloca, continuamente, a continuação, o espírito Lázaro. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Nesta frase, de uma profundidade ímpar, o espírito Lázaro já nos está levando a um outro patamar. Já nos está mencionando recursos e elementos que já não pertencem mais ao reino hominal, e sim ao reino angelical, ao reino dos espíritos puros. Quando ele coloca esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Que podemos entender por aspirações? Essas aspirações são os desejos que o homem hoje,
muito chamado, né, pelos bens materiais, pelos prazeres dos sentidos. Esses desejos, quando transformados, se vão polarizando nos desejos no bem, o desejo de servir, o desejo de obedecer às ordens do Criador. E quando coloca em todas as revelações sobre-humanas, podemos compreender que essas revelações são os conhecimentos sucessivos da verdade. Ou seja, essa referência, esse sol interior que condensa e reúne nesse foco todas as aspirações e todas as revelações, significa que já o homem concluiu as conquistas do seu saber e a possibilidade de amar. Ou seja, já despojado da matéria, já liberto da matéria, habita uma realidade como espírito puro, onde não mais precisa da matéria para continuar a sua jornada de progresso. Na seguinte frase, o espírito Lázaro, uma frase de muito cabedal emocional, nos coloca: a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Coloca: substitui a personalidade pela fusão dos seres. Ou seja, a personalidade, aquilo que ainda para nós tem um valor muito grande enquanto ao móvel das nossas ações, aquela personalidade muito ligada ao nosso interesse pessoal, faz com que o nosso pensamento se circunscreva através de nossos interesses, ou os interesses de um grupo reduzido, que pode ser a nossa família, um grupo de amigos, aqueles que compartilham de nossos ideais. Mas aqui nos fala o Espírito Lázaro que essa lei de amor, quando atinge patamares cada vez de maior execução perante a lei de Deus, substitui a personalidade pela fusão dos seres. Ou seja, o amor dessas criaturas faz com que se envolvam reciprocamente de sentimentos nos quais estão como que numa rede envolvidas e fazendo a vontade do Pai, como se fosse uma equipe que vibra ao uníssono. É a fusão dos seres por interesses comuns. É a fusão dos seres por um sentimento de fraternidade que faz com que não exista miséria social, porque aquele que tem o supérfluo doará para aquele que lhe falta o necessário. E o Senhor Jesus nos coloca no seu Evangelho de luz, quando, nessa parábola, que muitos autores a intitulam a parábola do final dos tempos, quando começa dizendo: e o Senhor virá em sua majestade e juntará todas as nações, colocará à sua direita as ovelhas e à sua esquerda os bodes. Num momento determinado, o Senhor Jesus, quando indaga de por que são benditos do Pai aqueles que estavam à direita, ele coloca: em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizeste a um destes mais pequenininhos de meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Ou seja, quando nós estamos atendendo a alguma criatura em alguma necessidade, a ligação do Cristo que conhecemos como Senhor Jesus é tão grande com todos nós que é a Ele mesmo que estamos fazendo essa doação amorosa. Nós podemos ter um exemplo, ainda que muito longe
dessa magnitude quando nós fazemos um presente a um filho de um amigo nosso. Quando nós nos congraciamos com o filho de um amigo querido nosso, nós não estamos também fazendo esse presente também para o nosso amigo? Por quê? Porque a relação entre ambos é uma relação amorosa muito profunda. Imaginemos agora a relação amorosa do Cristo para com todas as criaturas. Então, nesse ponto, temos uma aproximação da ideia que o Espírito Lázaro nos quer passar. Substitui a personalidade pela fusão dos seres. Quando os espíritos superiores se apresentam, por exemplo, o próprio Dr. Bezerra de Menezes, em muitas oportunidades se apresentam espíritos da família espiritual do Dr. Bezerra que estão totalmente em harmonia e sintonizados com o pensamento do Dr. Bezerra e podem representá-lo em qualquer lugar. É como se o próprio Dr. Bezerra se apresentasse, porque esses espíritos estão munidos dos mesmos sentimentos, dos mesmos pensamentos, das mesmas intenções. Então, essa fusão dos seres é o nosso destino como humanidade. Aquele destino que já o Senhor Jesus nos antecipa quando nos fala que haverá um único rebanho e um único pastor. Referindo-se a esse único rebanho, a concordância de todos os componentes, de todas as ovelhas direcionadas por um único pastor. Porque quando nós entregues a sua misericórdia, quando nós, criados pelas mãos de nosso Criador, fomos entregues para o Senhor Jesus, para Ele acompanhar a nossa jornada de desenvolvimento, a nossa jornada de progresso, Ele estabelece esse compromisso com o Pai. Nenhuma das ovelhas a mim confiadas se perderão. Então, nós vemos essa colocação do Espírito Lázaro, dessa fusão dos seres, em detrimento da personalidade, em detrimento do individualismo e do interesse pessoal, já quando, na transcendência ao mundo dos espíritos puros, a individualidade ou interesse pessoal se dissolve totalmente no amor ao próximo. Ou seja, está nesse momento cumprindo com o maior dos mandamentos, amando a Deus e amando ao próximo como a si mesmo. Quando colocada essa frase, muitas vezes nós nos encontramos na impossibilidade dessa prática. Só que nós, muitas vezes, pensamos com uma visão muito estreita, com a visão de apenas a corrente encarnação, a presente encarnação. Só que não consideramos a nossa existência como espíritos imortais e que esta experiência na matéria é apenas uma das tantas que já passamos em todo o processo de desenvolvimento. Então, quando o Senhor Jesus nos coloca essa máxima de amar ao próximo como a nós mesmos, está colocando-nos um alvo não a curto prazo, um alvo que regerá a nossa existência como espíritos imortais dentro da nossa jornada de progresso. Chegando um momento em que nós, espíritos ainda imperfeitos, chegaremos ao estado de Cristo. Chegaremos lá. É a nossa destinação. E nesse momento que nós estejamos nessa condição inimaginável para nós,
porque a nossa capacidade, né, de entendimento das possibilidades de um Cristo planetário ainda está muito aquém dessa realidade, nós estaremos em condições de amar a todos como o Cristo nos amou. Porque estaremos na condição de aqueles que guiarão os passos de aqueles espíritos que se iniciam no longo processo da jornada de aperfeiçoamento para o Pai Celestial. Então, quando nós estamos fazendo alguma coisa pelo nosso próximo, nós estamos entrando em sintonia com o desejo do Senhor Jesus. Estamos entrando na sintonia da gratidão, ainda que muito aquém da possibilidade de sermos gratos ao Mestre por todo o que ele nos oferta a todo momento, de fazer esse mínimo gesto de retribuição. Porque quando fazemos algo, alguma coisa a esses pequeninos, é a ele mesmo que os fazemos. Digamos uma outra frase do Espírito Lázaro. Quando coloca o sangue resgatou o espírito, e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Repetimos, o sangue resgatou o espírito, e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Lemos nas obras de André Luiz, notadamente Evolução em Dois Mundos, que quando o Criador fornece o princípio inteligente, ou seja, quando essa mônada, o princípio espiritual, muitas vezes chamada de princípio inteligente também, essa mônada começa a sua jornada de desenvolvimento através de todos os reinos da natureza. Se estabelece essa mônada no reino mineral, treinando-se através da união com a matéria, se treinando através dos movimentos do próprio átomo, da possibilidade de combinação com outros elementos, com outros átomos formando moléculas. Até que uma vez que, na complexidade de todo esse movimento, se transmigra ao reino vegetal. No reino vegetal, a possibilidade, a maior das possibilidades, é o desenvolvimento da sensibilidade. Então, no reino vegetal, esse princípio inteligente, ou esse princípio espiritual, se desenvolve através da possibilidade, da sensibilidade e do recurso do próprio crescimento através do desenvolvimento celular. E no reino animal começa, então, esse princípio espiritual a desenvolver o instinto, particularmente o instinto, aquilo que vai fazer com que o animal preserve a sua vida, mas também o instinto de conservação que fará que a fêmea cuide de seus filhotes, começando então, através desse instinto inicial maternal, se desenvolva ou se alargue no plano hominal como o amor materno. Então, tudo se encadeia na natureza. E quando coloca o sangue resgatou o espírito, quer dizer que o sangue, ou seja, o princípio biológico, a capacidade tanto no reino vegetal como animal, como hominal, de trazer esse espírito e fornecer os elementos materiais para seu progresso, ele começa então a se desenvolver intelectualmente e moralmente. Ou seja, a matéria é a nossa ferramenta de trabalho para desenvolver as nossas faculdades intelectuais, por um lado,
através da conquista dos alimentos, lá no homem primitivo, e mais tarde, através dos trabalhos cada vez mais sofisticados que a própria civilização nos oferece. Então, nesse momento, nós estamos progredindo no sentido da matéria, da utilização da matéria para o progresso. Chegado a determinada altura, quando o homem já domina a matéria, e a matéria começa a fazer uma entrave para seu desenvolvimento, como nós podemos observar nos dias de hoje, particularmente no nosso planeta, que a matéria ainda continua sendo motivo de cobiça, continua sendo motivo de dissensões, de guerras, e, enfim, de muitas das atrocidades que a nossa humanidade vive. É necessário que o homem comece o processo de desmaterialização, ou seja, de desapego à matéria. Então, quando o Lázaro nos coloca, o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Ou seja, o homem terá que ser resgatado da matéria, que tanto lhe serviu para o desenvolvimento do ser inteligente. Podemos fazer uma analogia da bicicleta da criança, que no início nós colocamos as rodinhas de lado para ela não cair. Quando ela conquista o equilíbrio, nós tiramos as rodinhas e ela, tomando aqueles tombos iniciais, já consegue se equilibrar. Então, a matéria são essas rodinhas laterais que o espírito se utiliza para alavancar seu progresso. E aí que compreendemos melhor por que a necessidade da reencarnação, por que a necessidade do contato com a matéria. Porque a matéria é aquele elemento que vai nos alavancar nosso desenvolvimento, tanto intelectual quanto moral. Todas as leis convergem para o progresso. E a matéria é o elemento catalisador desse nosso progresso nesta nossa situação de espíritos em migração do plano hominal para o plano angelical. Ainda um tanto afastados dessa possibilidade, mas é uma realidade nossa. Mas quando analisamos essa colocação do espírito Lázaro, de que no início o homem só tem instintos e quando avançado e corrompido tem sensações. E chama a atenção de avançado e corrompido. E aí temos que fazer uma consideração na realidade de nós, como humanidades, no mundo de expiações e provas. No capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Santo Agostinho é muito claro a respeito da nossa origem. Ele fala que nos mundos de expiações e provas, seus habitantes são como que alienígenas, estrangeiros. São habitantes, são espíritos degradados de outros mundos por ser nestes motivos de obstáculos para a prática do bem, devido à sua obstinação no mal. Ou seja, nos mundos de expiação e provas, habitamos espíritos já degradados de outros mundos por causa da nossa ou insistência no mal, ou da nossa preguiça em relação à nossa necessidade de progresso, a nossa obstinação nos prazeres primários do homem. Então, quando o espírito Lázaro coloca avançado e corrompido, nos contextua uma realidade de um mundo de expiações e provas, mas que neste momento está provocando, está se modificando para um mundo de regeneração. Essa transição planetária
tão estudada nestes últimos tempos, nos está mostrando que a misericórdia divina nos oferece a possibilidade de resgatarmos os erros do passado que motivaram esse exílio para esta terra, para que nós possamos constituir neste planeta que tanto amamos um mundo melhor, um mundo mais fraterno. Então, nesse contexto, reanalisando essa lei de amor, nós podemos fazer um paralelo com o sentimento do amor. O sentimento do amor é a súmula de todos os sentimentos, porque o amor congrega a paciência, a tolerância, a indulgência, ou seja, todas as virtudes somadas constituem o amor. Não é diferente com a lei de amor. Quando o senhor Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, elenca as leis morais, ele começa elencando a lei do trabalho, a lei da reprodução, de destruição, de conservação. Todas essas leis compõem a lei de amor. Quando nós transgredimos alguma dessas leis, estamos, então, transgredindo a lei maior. Porque a lei de amor é composta da lei de trabalho, porque o trabalho providencia à criatura a oportunidade do desenvolvimento intelectual para logo promover o desenvolvimento moral, o relacionamento entre as criaturas. A lei de reprodução permite, então, a conservação da vida hominal no planeta. E cada uma das leis faz uma parte, sendo que a última delas, que coloca o senhor Allan Kardec como lei de justiça, amor e caridade, congrega todas as leis. Ou seja, a lei de amor é a lei suprema que rege o universo. Então, dentro dessa compreensão que nos traz o Espírito Lázaro, né, que é tão rica nessa... dentro dos detalhes, né, muitas vezes que passam despercebidos, e sem dúvida que esta mensagem, provavelmente, nos próximos séculos, possa ser dissecada de uma maneira muito mais ampla, porque as palavras desses benfeitores têm um sentido que transcende a letra, um sentido que ainda nós estamos muito aquém de uma compreensão total. Mas já com a compreensão deste momento, nós já temos uma ideia mais alargada de que nós fazemos parte de uma coisa muito maior, que essa nossa vida que nós observamos entre quatro paredes, entre uma família que se conta apenas com alguns participantes. Nós pertencemos a um grupo de humanidade que não se limita ao nosso planeta, se limita no universo. Nós somos parte dessa grande família que se chama humanidade, que congrega a Terra e todos os mundos, porque todos os mundos, na colocação dos espíritos, são habitados. Então, que possamos, nestas reflexões, compreender essa suprema lei, para que, de alguma maneira, nós tenhamos o conceito da nossa necessidade de cultivar essa lei, de estarmos de acordo com essa lei de amor, através do esforço da conquista paciente das virtudes. As virtudes são conquistas vagarosas que nós vamos realizando, embora as nossas dificuldades, embora nossa dificuldade de abandonar nossos interesses pessoais para nos dedicar aos interesses coletivos, mas é a nossa necessidade. Nós já estamos chegando à maturidade, nós estamos chegando à maturidade do espírito, que já passou por muitas etapas de transgressão à lei de Deus, e hoje temos a grandiosa oportunidade, através da dádiva que o Senhor Jesus advocou para todos nós, do Cristo Consolador, para que através do entendimento, da compreensão,
o homem decida por si próprio a necessidade imperiosa de se transformar para o bem, para conquistar a sua felicidade. Isso, meus amigos, era o que a gente pretendia trazer em relação a essas poucas frases, né, que conseguimos entender da mensagem do Espírito Lázaro. Provavelmente, mais adiante, a gente consiga compreender um pouquinho mais. Aí traremos novamente. E nos colocamos à disposição para qualquer dúvida, qualquer comentário, para dialogar um pouco sobre este tema tão apaixonante. Eu posso falar? Claro. Ok. Eu gostaria de agradecer, Miguel, essa sua explanação sobre o tema, sobre essa mensagem do Lázaro. Eu já li várias vezes, mas é interessante que cada vez que você lê, você entende um pouco mais, né? Sempre tem uma frase que chama mais a atenção. E você colocou algumas frases assim, que me fizeram pensar muito no como é que eu estou atuando, como é que eu estou na minha evolução, como é que eu estou caminhando nessa escala evolutiva. E aí eu lembrei de duas coisas. Por exemplo, quando você falou que com a lei de amor se substitui a personalidade pela fusão dos seres. Então, me lembrou o seguinte: muitas pessoas elas não entendem como é que Dr. Bezerra de Menezes pode estar presente em vários locais, às vezes no mesmo tempo, e eles acham impossível, porque nós, humanos, nós estamos ainda na personalidade, nós queremos o Dr. Bezerra de Menezes, aquele que foi encarnado, que foi o médico, nós queremos ele, nós pensamos nele. Então, a gente ainda, estou falando por mim, às vezes é difícil ampliar a nossa consciência para essa fusão, que é tudo energia, né? São energias que estão aí trabalhando para nos ajudar, para nos apoiar nas nossas necessidades, diminuir esses sofrimentos que estamos aqui nesse mundo de expiação, né? Provas de expiação. E aí é uma coisa que eu estava pensando muito hoje, né? E aí você veio e me responde, né? Com relação aos sofrimentos que nós passamos aqui, né? Sofrimento, somente nesse momento de pandemia, tantos sofrimentos diariamente, desencarne, pessoas no hospital, familiares doentes, amigos com problema. Então, assim, está tudo fervendo, né, nesse momento, e a gente tem que tentar manter o equilíbrio. E aí eu acho que com esses sofrimentos, uma coisa que eu fiquei lembrando hoje o dia todo foi isso: a gente tem que andar com os pés no chão, mas ter a nossa cabeça nos céus. Então, assim, a gente andar com os pés no chão, quer dizer, a gente está vivendo essa vida da matéria, mas estar com a cabeça nos céus é você pensar que você é um espírito imortal, que nós somos espírito imortal. Nós temos a eternidade, né? Então, os problemas hoje, eles vêm, como você muito bem colocou, para que a gente possa estar dando um passo a mais, evoluindo nessa escala, nesse nosso plano evolutivo, né? E aí, essa mensagem também fala da reencarnação, né? É interessante, e que nós somos, eu coloquei aqui, eu li já há algum tempo, somos o passado em forma de presente. Então, o que está acontecendo hoje é coisas que nós atuamos no passado, e por isso que nós estamos hoje vivenciando. Como hoje, a nossa atuação vai nos dar uma ideia de como será o nosso futuro. É isso, eu queria te agradecer por essa belíssima explanação, essa belíssima reflexão sobre a lei do amor. Obrigada. De nada, a gente que agradece a oportunidade e agradece a inspiração dos mentores. Miguel, eu também gostaria de agradecer, porque a tua mensagem é de esperança. Não estou te ouvindo bem, Célia. Alguém mais está ouvindo baixinho? Melhorou?
Oi? Tá Sim, perfeito? ótimo. Então, agradeço, Miguel, a tua mensagem de esperança, porque nós nos reconhecemos como espíritos imperfeitos ainda, né? Em escala de certeza de que um dia chegaremos lá. Um dia deixaremos de ser sensações, um dia deixaremos de ser instintos, um dia deixaremos as nossas barbáries e poderemos vivenciar a lei de amor como Cristo nos ensinou e vivenciou. Atenção num comentário seu sobre o sangue venceu, o sangue salvou o espírito. A gente ouve muito essa expressão na Igreja Católica, o sangue de Jesus salvou a humanidade. Agora eu estou começando a entender essa colocação deles, né, de que esse fluido vital que representa a nossa vivência carnal para a evolução tem essa ligação. Jesus, enquanto carne, enquanto fluido vital para a humanidade, nos trouxe a salvação. Eu achei muito interessante, porque eu nunca havia feito essa conexão, né, da frase que os católicos afirmam muito, que o sangue de Jesus nos salvou, com essa visão, essa explicação que você trouxe hoje, do sangue como fluido vital material, da vida material nos proporcionando a evolução, o crescimento, o caminho do amor. Eu achei fantástico, foi maravilhoso. Muito obrigada. Agradeçamos a Jesus. Eu queria agradecer também, mais uma vez, pelas suas palavras tão inspiradoras e dizer um pouco da minha visão dessas leis morais que, além muito além de terem sido revelados pelo Espiritismo, na minha visão, elas são parte da natureza e foram criadas dentro dessa obra grandiosa que nosso Deus, nosso Pai Criador, fez para todos nós. Como você bem falou, o ser humano, para que atingisse a sua maturidade e pudesse viver essa lei do amor em toda a sua plenitude, ele teve que passar pela materialidade, né? Para que o nosso cérebro tivesse a condição de entender todo esse processo de passar das sensações para os sentimentos, como você muito bem falou. E uma coisa que, como a Célia falou, nunca tinha visto dessa maneira, né? Essa conexão da lei que eu entendo como uma lei da natureza, que eu vejo dessa maneira claramente, com todas as outras leis morais, mas com essa necessidade, com essa conexão da materialidade como forma de proporcionar ao ser humano a condição de vivenciar essa lei, né, que é uma das leis, talvez, a mais importante das leis da natureza. Né? E, mais uma vez, obrigado pelas suas palavras e espero que você volte a nos agraciar novamente. Será um prazer. Eu tenho uma pergunta. Quando você falou assim, sentimento é quando nós estaremos entrando na era do espírito, né? Sim. Mas para nós, humanos, sentimento, você tem os sentimentos bons e os sentimentos ruins. Uhum. Né? Os sentimentos que não são bons. Por exemplo, como você citou o egoísmo. Então, que sentimentos são esses para poder a gente entrar na era do espírito? São os sentimentos coadunados com a lei de Deus. São os sentimentos que fazem eco à vontade do Senhor. Porque na medida que o homem vai conquistando as virtudes, vai conquistando o entendimento, se faz mais clara a ideia e o conceito da lei. Embora a lei esteja inscrita na consciência, o intermediário entre essa lei da consciência,
ainda no foro íntimo da criatura e a nossa atitude cotidiana, existe um intermediário, né, digamos, intelectual, que é o senso moral. O senso moral, então, né, é a experiência na prática do bem. Quando nós começamos, né, a desenvolver as nossas ações no bem, o nosso senso moral vai se reforçando, vai ficando cada vez mais ligado às leis de Deus, vai representando melhor, vai espelhando melhor aquele princípio que está gravado no nosso espírito. Então, esse senso moral, né, provoca um movimento irreversível. Ou seja, as conquistas são propriedades do espírito, não se perdem. Quando o espírito conquista o desejo do bem, quer dizer que já expulsou completamente qualquer desejo diferente do bem. Ou seja, cada conquista vai sendo um passo à frente na evolução humana. E na época do espírito simboliza o quê? O espírito liberto dos liames da matéria, liberto das atrações da matéria, das sensações que a matéria lhe provoca. Essa era do espírito provavelmente seja uma era, né, que talvez demore até milênios, não sabemos. Ou seja, as magnitudes, né, só pertencem à sabedoria de nosso Cristo e de nosso Criador. Mas a era do espírito, a gente pressente que é um fato, né, que vem acontecendo e movimentando, né, ainda que vagarosamente, a ideia das pessoas. Ainda que como humanidade, como movimento, como massa humana, nós estejamos ainda imersa nas sensações, na materialidade, nos interesses materiais, individualmente já temos a tendência para uma coisa melhor. Embora a turba caminhe por caminhos equivocados, o indivíduo já está começando a despertar para a era do espírito. Obrigada. De nada. Eu ia até perguntar, mas não vou perguntar, não, porque não tenho pergunta nenhuma. Não tem um monte de coisa aqui, mas eu gostei. Primeiro, eu queria agradecer você por essa para mim, foi uma pintura, né, do que é o ser humano. Você contou tudo aí num quadro bonito. Gostei muito mesmo. E o que eu mais gostei também foi o seguinte, que você frisou várias vezes a palavra possibilidade. Né? E a gente sempre vê assim, né? A possibilidade tem que ser uma coisa divina, né? Porque ela só depende da gente para ela dar certo. Quando você fala aí que as sensações, né, que a gente tem, essas sensações são possibilidades. E os sentimentos elevados que tem os anjos, a gente pode ter esses sentimentos também. Nós estamos aí em transição, então nós temos as possibilidades das duas coisas. Então, adorei. Muito obrigado. Espero mesmo que você venha outras vezes, que foi fantástico. Gostei mesmo. Vai ser uma alegria para mim também. Mais alguém? Acho que não, acho que posso encerrar, né, Babler e Beth? Pode ser? Como os amigos já pediram esse agradecimento, vai mais o meu também para você, viu, Miguel Labolida? Obrigado. Eu acho que nessa altura estamos todos agradecidos. Também tive essa sensação, como o colega Babler, de receber como um quadro sendo pintado nessa explanação. Então, facilitou para nós o entendimento do que tinha sido marcado para hoje, né? Obrigada por explicar para a gente com generosidade como foi,
essa parte do nosso estudo programado de hoje, para ser feita hoje. Eu vou fazer uma oração com vocês para encerrar essa nossa oportunidade grande de aprendermos juntos, que para comemorar isso eu peguei do livro chamado Ceifa de Luz, do Chico Xavier, portanto, de parte do Espírito Emmanuel. Senhor Jesus, auxilia-nos a reconhecer as nossas disponibilidades. Todavia, concede-nos semelhante amparo, a fim de que saibamos realizar o melhor ao nosso alcance. Ensina-nos a encontrar a paz na luta construtiva, o repouso no trabalho edificante, o socorro na dificuldade e o bem nos supostos males da vida. Abençoa-nos e estende-nos as mãos compassivas em tua infinita bondade, para que te possamos perceber em espírito na realidade das nossas tarefas e experiências de cada dia. Obrigada, Jesus. Boa noite. Graças a Deus. Boa noite a Boa todos. noite. Um grande abraço. Fiquemos com Boa Deus. noite. Boa noite. Eu queria agradecer a presença de Célia Camargo, que representa o Centro Espírita Recanto da Paz, em Curitiba, São José dos Pinhais, em Curitiba, e também representa o Centro Espírita Allan Kardec, no noroeste do Paraná, em Santa Isabel do Ivaí. E agradecer também a Miguel, né, Sandra e os membros do Centro Espírita Casa do Caminho, Chico Xavier, Jacarepaguá, Rio de Janeiro. E os membros do Grupo Espiritista em Michigan, sim, que somos nós. Obrigada, gente. Muito obrigada. Foi uma noite muito enriquecedora. Foi mesmo. Muito aprendizado. Uma boa noite, obrigado. Uma boa noite. Muita paz para todos nós. Amém. Boa noite.